Ok, meus amigos, já estamos de volta com mais uma aula de química para vocês, certo? Terceiro ano, terceira série, ensino médio, Canal Educação Seduc, é um programa com mediação tecnológica, programa do Canal Educação Seduc. Pois muito bem, nós temos hoje o professor Jurandir Soares, disciplina química, nós vamos trabalhar aí a isomeria espacial, que ela se divide em dois momentos, né? A data de hoje, professor, 28 de setembro de 2022, tá? Continuação aí de isomeria espacial. Muito bem. Como é de praxe, nós vamos colocar a nosso roteiro de aula. Aqui está o roteiro de aula, certo? O objeto de conhecimento aí são os modelos explicativos para os compostos isômeros. Nós vamos falar da isomeria espacial. Nós vamos conhecer as principais características de isomeria geométrica e ótica, que é o objeto de estudo da aula de hoje. Vamos identificar e diferenciar os vários tipos de isomeria geométrica e ótica existentes nos compostos orgânicos. Vamos fazer exercício, tá? De classe e exercício para casa, tudo bem? Vamos começar aqui com a isomeria geométrica. Para início de conversa, nós temos aqui, eu coloquei um organograma. Coloquei logo um organograma aí, ó. A isomeria espacial, ela se divide em isomeria ótica e isomeria geométrica. Isomeria ótica e isomeria geométrica. Vamos começar primeiro com a isomeria geométrica, vamos falar da isomeria cis-trans e a isomeria EZ. E na isomeria ótica nós vamos falar principalmente do carbono assimétrico ou carbono quiral. Perfeito? Então isso aqui é só uma apresentação do que nós vamos trabalhar hoje. A princípio mesmo, nós vamos começar aqui, ó. Essa é a divisão. Tudo que eu falei até agora se resume aqui nesse slide. Olha só, isomeria espacial, também chamada de estereoisomeria. Isomeria espacial ou estereoisomeria, tá? Então, é quando os isômeros apresentam as ligações entre seus átomos dispostos de maneira diferente no espaço. Por isso que está dizendo que é isomeria espacial. Aí existem dois tipos de isomeria espaciais. A isomeria geométrica e a isomeria ótica. Isomeria geométrica e a isomeria ótica, certo? Nós vamos falar primeiro da isomeria geométrica e posteriormente da isomeria ótica, certo? Mas a isomeria geométrica, ela é importantíssima, as duas, para o Enem, inclusive, né? Provavelmente vocês vão encontrar alguma questão do Enem esse ano, tá? Na verdade, é rotineiro, né? A questão de isomeria espacial no Enem, tá? E vem sempre com estruturas para você analisar. Perfeito, pessoal? Então, nós temos aí isomeria espacial ou estereoisomeria. Vamos ver que condições. Nem todo composto pode apresentar isomeria geométrica. Vamos saber que condições. Em que condições é possível aparecer a isomeria geométrica. Tá? Esse é o grande lance. E nós vamos mostrar aqui até umas imagens hoje diferentes para vocês. Tá bom? Mas vamos colocar um minutinho aí na tela para vocês.
Ok, meus amigos, mostrando para vocês que nós vamos trabalhar aqui a isomeria geométrica e a isomeria ótica. Primeiro a geométrica, e é o que nós vamos começar. Ó. Bom, a isomeria geométrica, pessoal, ela pode ocorrer tanto em cadeia aberta quanto em cadeia fechada, mas existem critérios. Ó. Pode ocorrer em dois casos principais, ó. Em cadeia carbônica aberta, ó, e cadeia fechada ou cíclica, que é a mesma coisa. Cadeia fechada ou cíclica. A cíclica é aberta, né? Cíclica é fechada. Então, pode acontecer. Então, nós vamos ver por quê. Ó, primeiro, em cadeia aberta. Em cadeia aberta. Só lembrando, mais uma vez, que aí você tem, ó, cadeia acíclica é a mesma coisa que cadeia aberta. Cadeia acíclica ou aberta. Certo? Duas condições básicas para que ocorra a isomeria geométrica em cadeia aberta. Qual é, professor? Primeira coisa, tem que ter dupla ligação entre carbonos, certo? E apresentar ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Então, dupla ligação entre carbonos, certo? E apresentar ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Perfeito, pessoal? Então, eu queria que vocês anotassem esse aí, que é um dos slides importantes. São as condições básicas para que ocorra a isomeria geométrica, tá? Então, ou tire um print, que é melhor, né, para andar mais rápido. Faça um print. Para acontecer isomeria geométrica, nós vamos já mostrar exemplos. Em cadeia aberta, tem que ter dupla ligação entre carbonos e ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Vamos colocar um minutinho aí para você fazer um print. Ok, pessoal. Estou mostrando aqui para vocês as condições para que ocorra a isomeria geométrica em cadeia aberta. Tá? Primeiro tem que ter dupla ligação entre carbonos e ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Muito bem. Aqui, olha só. Eu vou mostrar aqui e depois a gente vai mostrar exemplos. Ó. Nos compostos com dupla ligação deveremos ter a seguinte estrutura. Olha aqui a condição. Ó. Dupla ligação entre carbono tem. Está aqui a dupla ligação entre carbonos. Certo? Dupla ligação entre carbonos. E ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Ou seja, com certeza, esse R1 é R1 radical. Ó, tá? É diferente do R2. E o R3 diferente do R4. Então, aqui está a condição celebrada aqui, que está havendo isomeria geométrica. Tá? Professor, e se o R1 for igual ao R2? Não é caso de isomeria geométrica. Para acontecer a isomeria geométrica, obrigatoriamente tem que ter dupla ligação entre carbonos e ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Em cada carbono da dupla. Ok? Essa é a condição para que ocorra a isomeria geométrica. Tá? Dupla ligação entre carbonos e ligantes diferentes em cada carbono da dupla.
E eu queria que você fizesse também um print aí. Por favor, vamos colocar um minutinho aí. Ok, então aqui está a condição dupla ligação entre carbonos e ligantes diferentes em cada carbono da dupla, não é verdade? Vamos colocar um exemplo, né? Depois nós vamos mostrar uma imagem perfeita aqui. Aqui eu vou explicar primeiro, ó. Essa aqui é uma parte importante, veja bem. Aqui é um plano imaginário, né? Observe que eu tenho dupla ligação entre carbono e em cada carbono da dupla, pessoal, nós temos ligantes diferentes. Só que no primeiro caso, certo? Os ligantes iguais estão no mesmo plano. A estrutura que apresentar ligantes iguais no mesmo lado, pessoal, tá? É chamado de cis. Cis, portanto, é chamado de mesmo lado. Ligantes iguais do mesmo lado. Certo? Agora, o outro aqui, ó, como é que vai ficar o outro? Eu vou até consertar aqui, ó. Apresentar ligantes iguais, ó. Apresentar ligantes iguais. Quando apresentar ligantes iguais em lados opostos, aí você vai ter o trans. Trans significa dizer lados opostos. Lados opostos. Então é importantíssimo, certo? Lados opostos. Tá aqui, ó. Se você observar direitinho, ó, você vai ter o seguinte, ó. Aqui eu tenho, ó, os dois azuis aqui, ligantes iguais do mesmo lado. Ligantes iguais do mesmo lado, ó. Tá aqui, ó. Mesmo lado. E aqui em lados opostos, ligantes iguais em lados opostos, em lados transversos. Ora, se estão em lados opostos, o lado transverso é o trans, certo? Então, a isomeria geométrica, nesse momento, nós temos isomeria cis e a isomeria trans, certo? Cis significa dizer mesmo lado, trans significa dizer lados opostos, certo? Esse é muito importante para que você entenda. Depois nós vamos colocar outros exemplos, lógico, né? Mas vamos primeiro anotar as partes importantes, tá? Então, isomeria geométrica tem que ter dupla ligação entre carbonos e tem que ter ligantes diferentes em cada carbono da dupla, tá? Como tem muita coisa aqui, não dá tempo você copiar, é bom fazer um print, tá? Vamos colocar então um minutinho na tela aí.
Pois bem, vamos colocar mais exemplos, pessoal. Olha só aqui. Olha que legal aqui, ó. Aqui está bem legal essa imagem, ó. Cis, grupos iguais do mesmo lado, ó. Trans, grupos iguais em lados opostos. Olha aqui os trans, ó. Olha o trans, ó. Os ligantes iguais estão em lados opostos. Primeiro, está havendo isomeria geométrica? Sim. Aqui representa carbono, viu, pessoal? 2 carbonos com dupla ligação, ó. Então, os ligantes iguais, está até marcado, ó, estão em lados opostos. E aqui os ligantes iguais estão do mesmo lado. Se estão do mesmo lado, vai ser cis, certo? Cis significa dizer mesmo lado e trans significa dizer lados opostos, ok? E assim fica bem claro de você perceber, pessoal. Esses dois exemplos, ó. Por isso que é chamado de isomeria espacial. A isomeria espacial trabalha com as fórmulas espaciais, não é verdade? Então, trans, ó, observe, ó, pode ser os hidrogênios também, estão em lados opostos. Ó. Ali os hidrogênios estão do mesmo lado. Tá? Então, ligantes iguais do mesmo lado é cis. Ligantes iguais em lados opostos só pode ser trans. Tudo bem, pessoal? Olha aqui. Mais uma vez aqui, ó. Grupos iguais do mesmo lado é cis, em lados opostos é trans. Aqui nós vamos fazer uma complementação. Presta atenção o que é que eu vou fazer aqui, ó. Ó, isso aqui é um carbono, aqui também. O carbono tem que fazer 4 ligações. Ele fez 1, 2, 3, aí você completa com hidrogênio. Ó. Aqui tem hidrogênio e aqui também tem hidrogênio. Aqui, ó, tem 2 carbonos, completando com hidrogênio, você vai ter um aqui e outro aqui, ó. Observe agora aqui, pessoal, como existe a isomeria cis-trans aqui, ó. Olha só, eu vou passar uma linha aqui, ó. Ao passar uma linha aqui, eu vou ter ligantes iguais do mesmo lado. Os ligantes iguais estão do mesmo lado. Se está do mesmo lado, só pode ser cis, ó. Já no outro, eu vou passar uma linha por entre os 2 carbonos, ó. Ao passar uma linha aqui, você vai notar que eu vou ter ligantes iguais em lados opostos. Então, aqui vai ser o trans. Tá? Professor, e quando tiver 2 ligantes iguais no mesmo carbono? Aí não existe isomeria geométrica. Não existe a isomeria geométrica. Tá? Só existe cis e trans se tiver dupla ligação entre carbonos e ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Ok? Nós vamos colocar um minutinho para você fazer o print aí, por favor. Ok, pessoal, nós estamos mostrando aqui para vocês que para acontecer isomeria geométrica tem que ter dupla ligação entre carbonos e ligantes diferentes em cada carbono da dupla, não é verdade? Se tiver ligantes iguais do mesmo lado, é cis. Ligantes iguais em lados opostos vai ser trans. Nós vamos mostrar agora uma imagem, tá? Já que as fórmulas são espaciais, nada mais justo que mostrar uma fórmula espacial aqui para vocês. Tá? Nós vamos mostrar a primeira imagem para você e mostrar aqui como está acontecendo a isomeria cis-trans, certo? Isomeria geométrica. Vamos lá então. Se você observar, ó, nós vamos mostrar agora,
tá? Uma imagem girando aqui para a gente mostrar. Olha aí, olha que legal, pessoal. Acompanhe comigo. Ó. Os dois carbonos dois carbonos são a bolinha vermelha. E aí você tem a dupla ligação, correto? Tem a dupla ligação entre eles. Então aqui você tem ligantes iguais do mesmo lado. Se você passar uma linha aí, vai ter ligantes iguais do mesmo lado. Não é verdade? Então, consequentemente, aí é uma forma cis. Certo? Aí está acontecendo. Tem dupla ligação entre carbonos e tem ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Em cada carbono da dupla. Nós vamos mostrar agora outra imagem que não está ocorrendo a isomeria cis-trans. Vamos mostrar a segunda imagem agora. Por que que não está acontecendo? Tá? Nessa segunda imagem, olha só. Não, aí também está acontecendo, né? Ó, aí se você observar, as duas bolinhas brancas ou as duas bolinhas verdes estão em lados opostos, ó. Estão em lados opostos. Pois se estão em lados opostos, aí só pode ser quem, pessoal? A forma trans. Se você passar uma linha aí, elas vão estar em lados opostos. Se estão em lados opostos, é a forma trans. Então a primeira seria cis, essa aqui é a forma trans. Olha aí, a dupla ligação entre carbonos e ligantes diferentes, ligantes iguais em lados opostos. Pode ver que as duas bolinhas brancas ou as duas bolinhas verdes estão em lados opostos do plano. Portanto, é trans. Vamos mostrar agora a que não está ocorrendo. Uma estrutura que não está ocorrendo. Apesar de ter dupla ligação. Agora aí, ó. Por que que não está ocorrendo? Veja que de um lado eu tenho uma bolinha verde e branca, né? Mas do outro lado, no carbono, que está em preto aí, ó, eu tenho dois ligantes iguais, pessoal. Dois ligantes iguais, ó, duas bolinhas brancas do mesmo lado. Isso aí não está ocorrendo isomeria geométrica, porque contraria o conceito básico. Qual é o conceito básico? Dupla ligação entre carbonos e ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Isso aí não está ocorrendo. Por que que não está ocorrendo? Porque tem ligantes iguais do mesmo lado. Perfeito? Então ficou bem claro, show de bola, tá? Para a técnica aí que promoveu essas imagens aí, ó, bem legal, mostrando que esse aí não existe isomeria geométrica. Tem dupla ligação entre carbono? Tem. Mas tem dois ligantes iguais do mesmo carbono. E eu não posso ter dois ligantes iguais do mesmo carbono. Beleza, vamos voltar para cá. Show de bola. E aí nós vamos ter o seguinte, ó. Ó, aqui nós temos o exemplo clássico, ó. O exemplo clássico de isomeria geométrica, tá? É o ácido butenodioico. É o único que recebe nomes especiais, ó. E é mais conhecido com esse nome, ó. A forma, olha só, você tem aqui o ácido maleico, vamos colocar aqui, ó. Ele é chamado de forma cis, do ácido butenodioico. E o ácido fumárico é a forma trans. É o único que existe nome usual, pessoal, tá? E é mais conhecido pelo nome de ácido maleico e ácido fumárico. Depois nós vamos fazer umas questões aqui, tá bom? Olha, agora em cadeia fechada, nós vimos em cadeia aberta. Mas quais são as condições para que haja isomeria geométrica em cadeia fechada? Vamos lá. Aqui esqueça negócio de dupla ligação. Esqueça dupla ligação, tá? Esqueça. Basta ter uma condição, ó. Composto de cadeia fechada, basta ter ligantes diferentes em dois carbonos do ciclo. E eu tenho ali, ó. Se você observar o primeiro, os ligantes iguais estão em lados opostos, ó. É o trans. Se você observar o segundo exemplo, nós vamos ter aí ligantes iguais do mesmo lado. Então, se eu tenho ligantes iguais do mesmo lado, é cis. Então, essa aí talvez seja mais fácil, né? Em cadeia fechada tem que ter dupla ligação, cadeia fechada, dois carbonos do ciclo com ligante diferente. Em cadeia aberta é que tem que ter dupla ligação entre dois carbonos, né? Em cadeia fechada não precisa ter dupla ligação, tá bom? Só em cadeia aberta. Então vamos anotar isso aí, por favor. Vamos anotar, vamos colocar 2 minutinhos aí, por favor.
Ok, meus amigos, vamos mostrar agora ó, um outro tipo de isomeria, que é a isomeria ZE. É isomeria geométrica? É, mas é uma outra nomenclatura. Então vamos provar por que é chamado de Z e E. Z vem de uma palavra em alemão, zusammen, que significa dizer juntos, né? E o E vem dessa palavra em alemão, opostos. O que é que diz isso aqui? Ó? Aqui nós vamos fazer o seguinte, pessoal, olha. Os compostos que apresentar do mesmo lado, plano, os ligantes com maiores números atômicos será chamado de Z, e o outro será chamado de E. Os compostos que apresentar em lados opostos maiores números atômicos será chamado E. Professor, não entendi nada. É porque a gente só aprende com exemplos. Ó. Vamos lá, vamos apresentar aqui. Ó. Vamos ver as duas maneiras agora. Pessoal, primeiro, na letra A, vamos observar a letra A. Tem dupla ligação entre carbono? Tem. Tem ligantes diferentes em cada carbono da dupla? Tem. Então, do ponto de vista da isomeria cis-trans, esse aqui é cis. Porque eu tenho dois flúors do mesmo lado, ó, ligantes iguais do mesmo lado. Então, ele é cis. Agora, veja agora aqui, presta atenção agora, pessoal. O flúor é 9, o bromo é 35. Então, o maior, esses números atômicos são fornecidos, viu? Entre 39 e 35, o maior é 35. Veja que os dois maiores números atômicos estão do mesmo lado. Se estão do mesmo lado, ele só pode ser Z. Então vamos lá, repetindo. Por que ele é cis? Porque tem ligantes iguais, os dois flúors do mesmo lado. E por que ele é Z? Porque os maiores ligantes estão do mesmo lado. Maiores números atômicos. Vamos lá, esse outro. Se você observar, os dois flúors agora estão em lados opostos, ó. Então por isso que ele é trans. Os dois flúors, ligantes iguais em lados opostos. Não é verdade? E aqui, ó, agora vamos ver por que ele é E. Por que ele é E? Ó? Entre 9 e o 35, o maior é o 35. Entre 35 e 9, o maior é o 35. Veja que os maiores números atômicos agora estão em lados opostos. Pois se estão em lados opostos, só pode ser trans. Certo? Então, ligantes maiores do mesmo lado é Z. Ligantes maiores do mesmo em lados opostos é E. Agora, o cis e o trans só se tiver ligantes iguais. Porque vai acontecer um caso mais na frente em que todos são diferentes. Aí não existe cis e trans, sim, Z e E. Tá? É importante aqui, viu? Vamos colocar vários exemplos. Vamos colocar só um minutinho para você fazer um print aí, por favor. Ok, meus amigos, está aí, né? Vamos colocar outro exemplo, ó, mais dois exemplos aqui para a gente trabalhar legal. Olha só, na letra C, do ponto de vista da isomeria cis-trans, ele é cis porque ele tem dois flúors, dois ligantes iguais do mesmo lado. Agora vamos lá, ó. Entre o 9 e o 35, o maior é o 35. Entre o 9 e o 1, o maior é o 9. Veja que aqui é um cis, porém é E. Nem todo cis é Z. Por que ele é? Porque os maiores ligantes, ó, de maiores números atômicos estão em lados opostos. Estão em lados opostos. Já esse outro, ó, do ponto de vista, a letra D, da isomeria cis-trans, por que ele é trans? Porque, pessoal, os ligantes iguais, os dois flúors, estão em lados opostos.
E por que ela é Z? Vamos lá. Entre o 9 e o 35, o maior é o 35, o maior número atômico. Entre 1 e o 9, o maior é o 9. Então, os dois maiores números atômicos estão do mesmo lado, por isso que ele é Z. Tem um trans que é Z, tá? Então, nem todo cis é Z, tá? Beleza? E agora, esse aqui, ó, não ocorre isomeria cis-trans, porque não tem ligantes iguais, tá, pessoal? Não tem ligantes iguais. Os 4 ligantes são diferentes, então só admite a isomeria ZE. Então, entre o 9 e o 35, o maior é o 35. Entre 1 e o 17, o maior é o 17. Ó. Portanto, os dois maiores ligantes estão em lados opostos. Ele é o E. Aí, se eu virar um aqui, ó, entre o 9 e o 35, o maior é o 35. Entre 1 e o 17, o maior é o 17. Observe agora que os maiores ligantes vão estar do mesmo lado. Vão estar do mesmo lado. Se vão estar do mesmo lado, consequentemente, vai ser o Z. Tá? Então, aqui não admite isomeria cis-trans. Tá? Vamos colocar um minutinho aí, por favor. Pessoal, voltamos, né? Voltamos para mostrar outros exemplos. Olha aí, ó. Mais exemplos aqui, ó. Aqui não precisou de número atômico porque é o tamanho do ligante, ó. Aqui só tem um carbono, aqui tem 2, o maior é esse, ó. Aqui, pessoal, tem 3, aqui tem 6, observe, ó. Tem 6 carbonos, então os dois maiores estão em lados opostos, então é E. Aqui, por que esse aqui é E? Ó? Porque os maiores ligantes, estão até marcados aqui, estão em lados opostos, ó. E aqui os maiores ligantes estão do mesmo lado, então vai ser Z. Certo? Então, quando acontecer dessa maneira, tá? Só pode ser um tipo de isomeria, Z e E. Então, vamos fazer aqui umas questões, né? Vamos pelo menos começar aqui. Ó, por que a questão 1 aí? Ó? Com relação aos compostos a seguir, é correto afirmar. Vamos fazer umas questões só de isomeria geométrica, certo? Tá bom? Então, vamos ver aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui para mostrar novamente a isomeria ZE, certo? Na verdade, o Z significa dizer ligantes maiores, certo? Do mesmo lado. E o E, ligantes maiores em lados opostos. Não pode confundir, pessoal. Aqui não existe isomeria cis-trans porque não tem ligantes iguais. Os 4 ligantes são diferentes, se você observar, ó. Tá? Só vai ter cis e trans quando tiver ligantes iguais. Como assim, professor? É o que nós mostramos aqui, ó. Se eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, pronto, ó. Ó, aqui existe cis e E, né? Por quê? Por que é cis? Porque os dois flúors, são dois ligantes iguais, estão do mesmo lado. Aqui tem ligantes iguais, do mesmo lado é cis. E por que ele é E? Porque os maiores ligantes, ó, os de maiores números atômicos, certo? Consequentemente, estão em lados opostos. Na letra D, observe, ó, por que ele é trans? Porque os dois flúors estão em lados opostos. E por que ele é Z?
Porque entre o 9 e o 35 é o maior número atômico. Entre 1 e o 9, o maior vai ser o 9. Então, os dois maiores estão do mesmo lado, então é Z. Agora, nesse caso aqui não. Ó. Se você observar, pessoal, aqui não tem ligantes iguais, por isso só admite isomeria Z e E. Tá? Aqui entre o 9 e o 35, o maior é o 35, entre 1 e 17 é o 17. Então, os dois maiores estão em lados opostos. É. E aqui o 35 e o 17, que são os maiores números atômicos, ó, eles vão estar do mesmo lado, então é Z. Entendeu a diferença? Ó? Eu só utilizo o termo cis e trans se tiver ligantes iguais. Tá? Do mesmo lado é cis, em lados opostos é trans. Quando não tem, você utiliza dessa maneira. Tá bom? Então eu vou colocar isso aqui, ó, que é importante para você fazer um print. Vamos colocar um minutinho na tela aí, por favor. Olha aí, voltamos porque nós estamos mostrando a isomeria geométrica, certo? Isomeria geométrica é cis e trans e Z e E. Observe bem, tá? Professor, e os exercícios? Nós vamos fazer. Nós temos mais uma aula aqui, nós vamos comentar questões só de isomeria geométrica. E, posteriormente, nós vamos entrar na isomeria ótica, certo? Que é muito interessante, que é outra isomeria chamada isomeria espacial, certo? Então, pessoal, nessa primeira aula, nós mostramos para vocês o primeiro caso de isomeria espacial, que é aquela que é explicada por fórmulas espaciais, certo? Que é a chamada isomeria geométrica do tipo cis e trans. O que é cis? Significa dizer ligantes iguais do mesmo lado. O que é trans? Ligantes iguais em lados opostos. E mostramos também a isomeria ZE. O que é Z? Os maiores números atômicos ligantes e maiores números atômicos do mesmo lado. E se os maiores números atômicos estiverem em lados opostos, é chamado de E, certo? Essa foi a temática. Então, nós vamos mostrar para vocês, vamos fazer uma transição e vamos voltar com umas questões de isomeria geométrica, ok? Vamos fazer essa transição aí.